Investidores, Bitcoin nesta terça-feira sendo cotado aos 58.300 dólares com uma desvalorização de 1,50% depois de ontem ter tido uma valorização de 3,19%, um movimento legal, mas que ainda não é aquele movimento convincente que traz de volta o otimismo para o mercado. A gente vai repercutir nesse vídeo os principais gráficos, fatos e dados do dia, tá? Na nossa leitura constante aqui dos movimentos do mercado e a construção da nossa tese de que o Bitcoin e o mercado cripto nessa janela entre 2024 e 2025 vão entrar em uma bull run. E o momento é um pouquinho delicado, talvez até mesmo pessimista, a gente vai repercutir isso. É importante que você, que tem capital exposto ao Bitcoin e mercado de criptomoedas, vá com a gente até o final do vídeo, porque essa análise está muito legal e vai valer a pena você acompanhar tudo que a gente vai repercutir por aqui, certo? Bitcoin, então, abrindo aqui o dia em queda, né, investidores? A gente teve um dado que não foi exatamente muito positivo, que acabou de ser divulgado, o PMI, PMIs, né, índices dos gerentes de compra lá na economia americana foram divulgados há pouco e eles vieram contracionistas, né? O mercado começa a temer aquela chance de recessão e isso vai fazendo com que basicamente, olha lá, o S&P 500 está caindo 1,22%, isso aqui é uma queda contundente em se tratando de uma bolsa americana e por enquanto ainda o S&P tendo dificuldades para romper aquela região de topo que ele deixou, o que não seria positivo é o S&P formar um topo duplo aqui, né? E se projetar para baixo, quem está sofrendo bastante também é a Nasdaq. Olha lá a Nasdaq, já deixou aqui um topo ali em cima que já é descendente em relação àquele topão lá e vem descendo aqui, se desvalorizando 1,41%. Podemos até dizer, investidores, que Bitcoin caindo 1,39%, não, isso aqui é a Nasdaq, Bitcoin caindo 1,66%, com Nasdaq caindo 1,4%, é um sinal ainda positivo para o Bitcoin, de que o Bitcoin está forte, tá? Em anos de bear market, Nasdaq caindo 1,4%, brother, é Bitcoin caindo 5%, 6%, tá? E é claro que essas quedas vão se espraiando para as outras criptos do mercado, né? Altcoins, em sua grande maioria, em queda também. Vamos voltar para o gráfico do Bitcoin aqui, que enfrenta aquela resistência chata na região dos 61 mil dólares, né? Bitcoin tentou se projetar acima daquele nível, mas sofreu aqui uma rejeição, né? Ele foi rejeitado também no teste da média móvel de 200, uma parada que eu considerei ruim, né? Ruim, isso aqui, graficamente falando, né? Essa segunda rejeição aqui realmente não foi algo legal, ele foi rejeitado a primeira vez, depois a segunda. E aí, enfim, esses fatores vão colocando o mercado em uma frequência de medo, né? Agora vamos entrar para os dados aqui, deixa eu colocar em um modo de apresentação isso aqui. O mercado foi colocado em uma frequência de medo, né, investidores? Estamos aqui com 26 pontos no indicador de medo e ganância, e nós basicamente atingimos esses patamares também lá em setembro do ano passado. Dá uma olhadinha aqui. Setembro do ano passado a gente chegou nos 30 pontos e a gente ainda está num cenário de medo até um pouco maior, né, nesse mês de setembro aqui. Já faz tempo que o mercado vem visitando esses níveis de medo quando a gente dá assim uma conferida nessa análise de sentimento do mercado, né? Isso acontecendo ainda que o Bitcoin vem tendo um desempenho em 2024 dentro de uma média boa, né? Opa, olha só, desempenho do Bitcoin vem sendo legal, mas o que está trazendo dor e pessimismo aí para o mercado é basicamente isso aqui, é o desempenho médio do Bitcoin no mês de setembro, né, investidores? Olha só, que não é bom, na grande maioria das vezes o Bitcoin acaba fechando esse mês no vermelho, né? E por enquanto a gente está ali com o Bitcoin em setembro ainda morno, não tivemos nenhuma movimentação assim mais contundente porque estamos começando o mês. Mas é muito importante a gente lembrar de uma teoria que foi escrita por George Soros, né, que é um lendário gestor de hedge funds, né? E em 2009 ele escreveu uma teoria que ele chama de Teoria Geral da Reflexividade, né? E essa teoria diz que, bom, ela diz muita coisa, mas uma das paradas que ela prega é que quando todo mundo está esperando isso tem menores probabilidades de acontecer, né? Então tá todo mundo esperando quedas para para setembro, agosto já foi, né, investidores? Agosto já teve queda. Então, caras, isso acaba mexendo um pouco com as probabilidades, né? E
E olha só o que acontece. O mercado está shortando o Bitcoin como se não houvesse amanhã, certo? Mais de 6 bilhões de dólares serão liquidados se o Bitcoin atingir ali um patamar de preço ali próximo dos 65 mil dólares, né? Olha só. O mercado está em pleno desequilíbrio, muito mais gente apostando na queda do Bitcoin do que apostando na alta, né? Aqui a gente tem a galerinha que está apostando na alta, tá vendo? A gente vê que a montanha está bem menor do que esses traders que estão acreditando em quedas, né? E, bom, vamos ver se de fato a teoria de George Soros vai refletir, né, na movimentação do Bitcoin neste mês de setembro, que não é um mês ruim só para Bitcoin, não. Eu já mostrei para vocês em análises anteriores que para Nasdaq não é um mês bom e para o próprio ouro físico, né? Olha só aqui o mês de setembro para o ouro físico, se a gente olhar um desempenho médio nos últimos 10 anos, a gente tem aqui um desempenho médio de menos 3%, ou seja, também é um setembro de queda aí, né? Para esse que é um dos ativos do mercado comparáveis ao Bitcoin, ainda que ambos tenham bastante diferenças entre si, eles são bastante comparados em função da característica de reserva de valor, né? E o Dan Crypto fez uma publicação muito interessante, propondo que a relação risco-retorno que nós estamos vivendo nesse momento, com tanta gente acreditando em queda, acaba não sendo muito favorável, né? Assim como foi lá em setembro de 2023, setembro do ano passado, eu cheguei a comentar isso com vocês, que tinha muita gente apostando na queda do Bitcoin, e o que o Bitcoin fez foi subir, né? Já que naquele momento havia quase um consenso de que os ETFs de Bitcoin seriam aprovados no início de 2024, né? E aquele movimento inicial levou o Bitcoin prontamente lá para a região dos 40 a 45 mil dólares, né? E aí o Bitcoin nunca mais retornou para aqueles patamares onde ele estava, ali em 25 mil dólares. Então, quando está todo mundo acreditando em algo, a gente desconfia, né? Ainda que é fato que fatores fundamentais aí, existe sim uma conjuntura de risco para o Bitcoin, especialmente nesse mês de setembro, né? A gente sabe que no mês de outubro a parada tende a melhorar bastante porque o último trimestre costuma ser bom para o Bitcoin, né? E o time de research da CryptoQuant fez um estudo baseando aí as movimentações que o Bitcoin tem no mês de setembro para chegar em bandas de variação, né? As bandas de variação aí em relação ao desempenho do Bitcoin nesse mês, e a gente tem uma média aqui, se o Bitcoin seguir a média do desempenho que ele vem tendo em setembro, ele pode fechar o mês ali bem próximo dos 60 mil dólares, né? O que não seria ruim, o Bitcoin já está ali pertinho dos 60k, não iria mudar muita coisa. Porém, essa banda de variação tem uma base superior lá em 65 e uma base superior lá em 44, né? Então, segundo esse estudo, essa aqui seria a possível volatilidade do Bitcoin durante esse mês de setembro, né? Vamos ver de fato o que é que vai se concretizar, mas é um estudo interessante. Eu entendo que, caras, Bitcoin a 44 mil dólares, já pensou Bitcoin a 44 mil dólares em setembro de 2024, no pé da montanha? Seria uma oportunidade de ouro, e será que chega lá? Essa aqui é a grande questão, né? Com tanto apelo aí pelo próprio Bitcoin, vamos ver o que acontece. E aí, olhando os gráficos, a gente também percebe uma similaridade entre o ciclo de 17 e o ciclo atual, né? São ciclos comparáveis aí, e a gente percebe padrões se repetindo, até mesmo quando a gente compara os movimentos aqui do preço com padrões de indicadores técnicos, tá vendo? Momentos de acumulação, horizontes temporais também, observando os movimentos acontecendo dentro dos horizontes temporais, isso se assemelha bastante. E atualmente a gente está vivendo aqui um momento de... a gente já passou de 5 meses, né, que nós tivemos o halving, e como a gente pode ver, em 2017 o Bitcoin começou realmente a escalar depois que esses 5 meses se concluíram, né? Ainda que nesse ano a gente teve um Bitcoin mais forte, já que ele rompeu a máxima anterior antes do halving acontecer. Em 17 não foi assim, tá vendo? Então, o Bitcoin forte, resistente aqui, né, nesse ano, apesar do pessimismo aí depois de março, nenhum ativo sobe a vida toda. O Bitcoin vinha de 7 meses de alta consecutiva. A gente lá em março estava conversando e refletindo, será que a gente vai ter
um ciclo diferente? Será que a gente vai ter um ciclo antecipado ou o ciclo vai se realinhar? Vocês lembram que a gente ficou falando muito disso? E acabou que o ciclo está se realinhando, o que eu particularmente considero bom, porque assim a gente consegue ter referências temporais, né? E se o ciclo se antecipasse, a gente ia viver uma história completamente nova e a gente não ia ter referência porque, de repente, movimentos ao longo do tempo totalmente diferentes iriam acontecer e como a parada está se realinhando, eu acho que isso acaba sendo, de certa forma, até mais seguro entre aspas, né? Mais seguro para a gente. E um outro fator também, que pode ser um catalisador para esse ano, são as eleições americanas, né? Que olha lá, depois das eleições americanas que ocorreram lá durante aquele movimento do ciclo de 17, foi quando a gente de fato viu o Bitcoin acelerando, né, na sua movimentação de preço, e isso está para acontecer. Então, muita similaridade aqui quando a gente olha esses padrões cíclicos, né? E olhando assim uma foto mais distante também do ciclo, a gente vê que, tipo assim, tá tudo como deveria estar, né? O Bitcoin, quando a gente olha aqui essa teoria dos ciclos, considerando as datas de 28 de novembro, ó, lembra lá? Topo de 2020 aconteceu em 28 de novembro de 2022, na verdade, esse aqui é o topo, né? 28 de novembro de 2021 foi o topo final do ciclo, assim como 28 de novembro de 2017, 28 de novembro de 2013, né? E se a gente observar as outras bolinhas aqui, que também são as marcações temporais dos ciclos, a gente vê que está tudo caminhando ainda como deveria ser, né? E a gente está muito próximo ali da bolinha roxa, que é o topo de meio de ciclo, né? Topo de meio de ciclo. E aí a gente acelera para a entrada na Bull Run, o que, segundo esse estudo, propõe que o topo deve se formar lá para novembro de 2025, né? Ou seja, o ciclo se realinhando aqui, e vamos ver o que acontece. A tendência é que 2025 seja realmente um ano muito melhor para o BTC. Veja que com 136 dias de halving, a gente não vê escaladas parabólicas do Bitcoin, tá vendo? A gente está aqui mais ou menos, então, historicamente, Bitcoin fica lateralizando, o mercado fica chato realmente quando a gente tem esse mesmo horizonte temporal, quando a gente olha para esses dois ciclos que não são os ciclos da Gênese, né? Quando a gente olha esse ciclo aqui, foi o ciclo do nascimento do Bitcoin, então a gente meio que deixa apartada a análise quando a gente olha esse ciclo aqui. A gente compara mais com o ciclo de 17 e o ciclo de 20, né? 2021. Então a gente tem aqui um comportamento parecido, né? Então o Bitcoin ele começa a realizar movimentos mais contundentes a partir quando ele passa ali de 150 dias, 160 dias, né, do halving. Então vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é um estudo que eu publiquei para quem assina aqui os conteúdos, né, sejam os conteúdos pagos ou a nossa newsletter. Eu mando por e-mail, inclusive acredito que hoje eu deva desenvolver um estudo para mandar por e-mail para a galera. E esse gráfico mostra para a gente o número de endereços ativos, considerando as principais blockchains do mercado, certo? Olha aqui o número que a gente atingiu, né? Um número histórico, né? Esse número vem batendo recordes atrás de recordes. E o que acontece é que nós temos um número muito maior do que aquele novembro de 2021, certo? Quando o mercado formou o topo de ciclo passado, a gente chegou a 3 trilhões de dólares de valor de mercado dos ativos. E aí, o raciocínio é o seguinte, segundo a lei de Metcalfe, o valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de usuários conectados a ela. Matematicamente, isso é expresso por essa equação aqui, certo? Em novembro de 2021, o valor de mercado total da indústria de blockchains e criptografia atingiu 3,009 trilhões de dólares. Então pense comigo, se a base de usuários hoje é muito maior que o dobro que a gente tinha aqui em novembro de 2021, como é que o valor de mercado dos ativos da indústria está 29% abaixo de novembro de 2021? Tá? Caras, em algum momento, essa falha de mercado vai ser corrigida, certo? E o valor de mercado dos ativos dessa indústria vai explodir. E esses 3 trilhões aqui vão virar dinheiro de pinga. A gente vai ver a indústria atingindo patamares entre 7 e 10 trilhões de dólares. Por quê? Porque isso é matemático, não faz sentido os ativos estarem sendo avaliados, né? Não faz sentido os ativos da indústria terem os valores de mercado que eles têm atualmente se a indústria cresceu a nível de casos de uso, a nível de utilidade, de impacto na vida real da humanidade. Entendeu? Qual é a chance desse mercado ter formado um topo de ciclo 29% abaixo do valor que foi lá de 2021? Se a indústria só cresceu, entendeu? Se a adoção só aumentou, qual é a chance? Isso basicamente iria derrubar completamente toda a tese
de que as blockchains são uma tecnologia revolucionária. Se isso acontece, meu brother, pode pegar então blockchain e jogar tudo no lixo. Que não resolveu foi nada. Só que o que é a realidade? Que isso não vai acontecer. As blockchains são uma tecnologia que, tipo assim, com o passar do tempo, vai se provar um impacto tão grande quanto o próprio impacto da internet. E as blockchains são tão importantes hoje que a própria internet vai rodar nas blockchains. Certo? É a internet que vai incorporar... As blockchains vão incorporar a internet. E qual que vai ser o valor de mercado das blockchains que a gente investe hoje lá, quando isso estiver acontecendo? Quando todos esses aparelhos aqui estiverem conectados? As blockchains que nós investimos hoje. Você realmente acha que o topo de ciclo vai ser 2 trilhões de dólares abaixo do que a gente tinha 3 anos atrás? Olha, brother, eu vivo esse mercado diariamente, estudo isso aqui há anos, e pra mim, não tem topo de ciclo, não. Entre 2024 e 2025 a gente vai ver o valor de mercado dessas infraestruturas de blockchain aqui explodindo, e aí, enfim, quem viver, verá. Basicamente, é isso, certo, investidores? Olha só, o hash rate do Bitcoin que atingiu lá um patamar histórico mais uma vez. Isso aqui significa basicamente que a rede do Bitcoin está cada vez mais segura do que nunca. E o hash ribbons nunca falhou em um sinal de compra que foi dado logo às vésperas do halving. Quando o halving acontece, a gente tem um sinal de compra dado pelo hash ribbons. O que acontece? Bull run. Halving, hash ribbons dando sinal de compra. Bull run. Halving, sinal de compra no hash ribbons. Bull run. Halving, sinal de compra no hash ribbons. O que está faltando aqui? Agora você acha que você é o azarado da história? Dessa vez vai ser diferente. Por quê? Porque eu sou um azarado. Que beleza tem em enxergar a vida dessa forma? Eu não sei. Né? E olha só, nesse último trimestre do ano, a FTX vai retornar 16 bilhões de dólares em fundos, em grana dos investidores que foram lesados com a falência da corretora lá em novembro de 2022. E eu falo para vocês, grande parte desses 16 bilhões de dólares aqui vão entrar para o mercado cripto novamente. Porque em novembro de 2022, quem estava investindo em criptomoedas eram os bravos, que tinham enfrentado todo o bear market, certo? E aí, parte desses investidores... Bom, lá na FTX todo mundo perdeu dinheiro, né? Que tinha dinheiro lá. Então, uma parte deles vai receber esses 16 bilhões aqui. Vocês acham que um grande número desses investidores vai fazer o quê? Eles vão se expor ao mercado novamente, ou seja, vai ter liquidez entrando aí para o mercado nessas próximas semanas, né? E inscreva-se no canal para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixa eu mostrar aqui o canal para você. Olha só, passamos de 25.200 investidores, então inscreva-se, assine o sininho de notificações para você continuar acompanhando aqui o desenvolvimento das nossas análises e a construção da tese de que esse mercado vai explodir e quem viver verá. Deixo o convite para você conhecer o relatório oficial do canal também, que tem 25 criptomoedas muito promissoras para esse ciclo de alta. A todos os assinantes do relatório eu enviei uma análise em vídeo ontem, uma análise de 1 hora, fazendo aí um fechamento do mês de agosto, analisando todos os ativos do relatório, tá? E as assimetrias estão de explodir a cabeça, né? Com essa fase corretiva que o mercado entrou. E é como um assinante disse, com grandes assimetrias vem grandes responsabilidades. Então, deixo o convite para que você conheça o nosso relatório, tá bom? Vamos voltar aqui para a análise agora. Vamos dar um giro aqui por alguns dados agora, investidores, alguns fatos que ocorreram aí no mercado. E olha só, o Mark Yusko, um gestor, enfim, de Wall Street, que é Bitcoiner, que é um defensor aí da adoção ao Bitcoin, disse que instituições estão dumpando, né? Estão shortando o preço do Bitcoin nos mercados futuros como uma tática que é muito comum para manipular o preço do BTC no mercado. Você acredita nisso? Eu acredito plenamente, inclusive concordo plenamente com o Mark Yusko, que é um cara muito legal. Se você ver esse cara falando sobre Bitcoin, dê um tempo e escute o que ele tem a falar, porque ele é um cara extremamente inteligente. E lá na Polymarket, as apostas de que o Donald Trump vai vencer a eleição voltaram a ficar acima, né, da visão de que Kamala Harris deve vencer, 51 contra 47. Eu acredito que uma vitória do Donald Trump pode ser muito positiva aí para o mercado cripto, né, investidores? E olha só isso, a Bitcoin Magazine disse que, basicamente, Nicolás Maduro disse que eles precisam voltar para o mundo cripto, né? Ou seja, até ditador agora vai se curvar ao mercado cripto, investidores. Que loucura, enfim. Uma notícia da Bitcoin Magazine eu acho que é relevante, né? Não que a gente confie cegamente em qualquer mídia, mas acho que pode haver algum fundo de verdade nisso.
E o Catar lançou uma nova estrutura regulatória para os ativos digitais para atrair empresas globais, né, e transformar o Catar em um centro financeiro quando se fala de ativos digitais, ou seja, aqueles países dos Emirados Árabes seguem sendo assim totalmente crypto-friendly, né, o que é muito bom para a indústria. E os turcos comemoram a inflação em 52%, a inflação lá está em queda, a inflação de 52% ao ano, meu Deus do céu. Com todo respeito, né, aos turcos, isso é lamentável, né, investidores. Claro que para eles é bom a inflação em queda, mas uma moeda estatal que tem uma taxa de inflação de 52% ao ano, meu Deus, o que é isso? Eu espero que a nossa geração ainda veja a humanidade evoluir ao ponto de entender que o dinheiro não pode ser estatizado. Se um dia a humanidade aprender isso, a gente vai ver, cara, muita gente deixando de ser pobre. A gente vai ver a pobreza sendo combatida, porque o dinheiro estatal gera pobreza, certo? E o Bitcoin ainda não entrou em uma alta parabólica, né, investidores? Mas as pesquisas sobre VPN, o termo VPN aqui no Brasil, atingiram um patamar histórico, né? Depois aí que a plataforma X foi banida aqui, o Twitter, né? Então, brasileiros aí pesquisando sobre VPN. E olha isso, caras, eu não tô entendendo mais nada. PT, Partido dos Trabalhadores e TSE, usam o X para comunicados, mesmo após o bloqueio do juiz. Eles estão publicando lá, falando para votar neles lá, investidores. Como é que pode, meu Deus do céu? Esse país é uma piada, né? E o Flávio Augusto disse, todo país tem regras que devem ser obedecidas por todos. Toda autoridade não pode abusar de seu poder e deve ser o primeiro a obedecer às regras do país do qual é empregado, né? Eu não quero meter a minha mão nesse vespeiro, investidores. Muita gente pensa que esse canal começou com 25 mil inscritos, mas ele começou com 0. O primeiro vídeo que eu postei aqui tinha 0 e foi muito difícil construir o canal. Então, vocês estão vendo aí que, enfim, acho que a gente não está tendo assim aquela liberdade para poder falar o que a gente pensa. E como esse é um canal onde a gente fala de investimentos no setor de tecnologia e blockchains, nós não vamos aqui eu não vou ficar aqui metendo a mão nesse vespeiro para falar de política. E basicamente colocar em risco uma parada que eu venho construindo aí, já é a 3ª temporada aqui nesse canal, então talvez em uma mesa de bar eu me sinta mais à vontade para falar disso, mas aqui infelizmente não, né? E enfim, a gente vai trazer uma nova análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias, inscreva-se para você seguir acompanhando o conteúdo, acessa lá para você conhecer e adquirir também o nosso relatório para você se surpreender com esse excelente trabalho. As assimetrias dos ativos estão realmente de bugar a mente. E seguimos em frente. Deixa o like se gostou do vídeo. Amanhã tem análise nova. Um forte abraço.